Fala, Olá, Fabião. bom dia. Te atrapalhando de novo aí, hein? Muito Tranquilo? obrigado. É um Eu estou prazer, fazendo cara. um backup aqui, porque deixei gravando, estou até fazendo um backup. Se der errado, eu não sei o que me aconteceu ontem, mas me bloqueou o Instagram, eu fiz a reclamação, só que eu não salvei o vídeo. Não salvou, ele sumiu uma hora. E foi muito bom, muito legal a live de ontem. Deixa eu ver se eu consigo colocar Ao vivo, bloquear o comentário. entra que tá Mas ao vivo. qual é o tema hoje? Nós vamos falar de judô. Nós vamos resgatar algumas. Avisa aí, entra ao vivo, tá ao vivo. Oi, Fabião, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Nós vamos falar sobre judô de novo. Acho que vai valer a pena resgatar algumas coisas de ontem e é bom acabar avançando em outras coisas, né? Vamos que vamos. Tô à tua disposição, cara. Pra mim é um prazer. Legal. Eu queria. Sei, tem algumas coisas. Não tem como estar fresco na cabeça a nossa conversa de ontem, então eu acho que vale a pena pelo menos retomar aqueles dois assuntos. Acho que tem dois que foram principais ontem a gente relembrar. E foi o que o Sensei chamou de o que mudou dos golpes iniciais que o Sensei ensinava antes para os golpes que o Sensei passou a ensinar depois, a partir de uns critérios estabelecidos pela sua experiência. Eu acho que isso é muito importante, acho que a gente resgatar de ontem, como não ficou gravado, e até depois a gente fala do kata e a gente aprofunda para outras coisas que a gente até já tinha combinado, talvez a gente vá para esse lado aí. Então, eu acho, né, que foi um processo evolutivo. A gente fala de tentativas, erros e acertos, né, mas na realidade eu acho que é um processo evolutivo. Não acho que ensinava errado, mas algumas coisas eu acho que a maturidade dá pra gente. Eu consegui enxergar algumas coisas que me permitiram caminhar por onde eu acreditava. Então vamos lá. Primeiro, eu acredito que a base tem que ser feita com o kumikata estabelecido. Gola e manga. Existem outros tipos de kumikata, mas para a base é gola e manga. E sempre evidenciando, Fábio, não sei se dá para mostrar, né? Mas na gola, do lado de cá, na altura do ombro. Então, assim, a criança pega na gola, com a mão dominante dela, mas não deixar subir atrás do pescoço e não deixar descer. Há uma tendência da mão descer, principalmente quando é criança. Criança eu vou estar sempre falando a partir de 7 anos, tá? Antes disso eu acho que é bobagem falar. E mão da manga, cotovelo, na altura do cotovelo, levemente para fora. O que eu fazia na minha base lá atrás, bem lá atrás? Começava com a Shiwaza, algumas técnicas básicas, de Ashibara, Sotogari, Kosotogari, enfim. E quando eu entrava no Koshiwaza, eu começava logo de cara com o Goshi. Porque acreditava e ainda acredito que o Goshi é uma técnica muito boa para se trabalhar a essência do quadril, como técnica de Koshiwaza. Mas qual é o problema? Você tem que tirar a mão da gola para ir em cima da faixa na cintura. E eu fui percebendo, demorou, né? Hoje, mais velho, a gente consegue enxergar. Que quando a criança começa a aprender técnica, que tira a mão da gola para fazer, ela começa a treinar com a mão pendurada. Ela não está com a mão na gola igual na manga, faz o kuzushi para depois fazer um movimento. Isso é muito difícil fazer. Acaba até sendo um vício depois para a gente mesmo, adulto treinando. Então, o que eu fiz? Um desses amadurecimentos que eu acho que é como amadurecimento. O Goshi, Koshiguruma, o próprio Ippon Shōenage, que não é quadril, é técnica de braço, mas tem um trabalho de quadril muito parecido, lá na frente. Então hoje, quando eu entro em técnica de quadril, a primeira técnica que eu mostro é Tsurikomi Goshi, que a turma acha que é uma técnica exclusivamente do Nage no Kata. O meu primeiro professor, Yoshio Nagai, na década de 70, eu lembro dele treinando, era pequeno, ele fazia Tsurikomi Goshi, porque ele tinha uma estatura baixa e ele pegava adversários de mais estatura. Então ele encaixava muito bem o detalhe da gola. Eu lembro ele mostrando, fazendo, né? Ele era um forte competidor. Então hoje eu entro com Tsurikomi Goshi, com todas as dificuldades, e é muito importante estudar, porque a turma acha que Tsurikomi Goshi você tem que fazer com o braço estendido e ir para cima, e não é isso. O movimento do braço vem buscando a extensão, mas não é para cima, é para frente. Então você não chega a estender todo o braço. E aí, a base, seja criança ou seja quem está iniciando nesse processo, trabalha com kumikata firme, gola e manga. Então eu mudei isso. Até ter uma outra, a gente acabou não comentando hoje. Por exemplo, quando eu entro mais para frente, quando já está na hora, ao invés de entrar no Ippon Shioi, eu entro no Shōenage. Porque no Shōenage você faz com o kumikata. Shōenage com algumas considerações, né, lá na frente, porque
Porque esse trabalho de rotação do punho é muito complicado. Então não deve ser feito para criança muito nova. Mas eu prefiro entrar primeiro no Senague do que Poncioi por causa disso. Hoje a gente percebe, esse trabalho de São Caetano tem 8 anos que a gente iniciou, 2012, já tudo fechadinho com kata e esse trabalho de base padronizado. As nossas crianças treinam gola e manga. Né? Fica um judô muito mais suave, muito mais leve, menos competitivo. Então cabe a gente, como professor, tomar o cuidado de pegar essas crianças que estão fazendo dessa maneira, assimilando o judô com essa suavidade, não levar para campeonato. E tomar muito cuidado, porque hoje você recebe convite para ir em festival e você percebe que de festival não tem nada. É que todo mundo é premiado, mas tem aquela competitividade. Então os nossos, entre aspas, parece mais bobinho, assim, porque treina buscando isso. Mas o judô tem que ser feito buscando gola e manga. Quem é forte competidor e consegue treinar desse jeito, consegue sentir o adversário entrando o golpe em você. Quem trava no braço ou simplesmente cortando a pegada, quando você pega um adversário, não precisa ser um adversário mais forte que você. Ele vaza essa sua defesa e bate no seu corpo, ele joga. Porque o teu corpo não está acostumado a receber a técnica. Então o Uchikomi, ele é importante, a entrada do golpe, não só para quem faz, mas para quem recebe também. E o Randori tem que ser uma sequência disso. Então hoje, Fábio, eu acho que é um processo evolutivo do meu método de trabalho, e não é do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, mas a gente tem conversado muito em São Caetano e a gente tem meio que padronizado isso. Isso é uma mudança que eu fiz quando eu ensinava lá atrás. Ogoshi, Koshiguruma e Poncioi, técnicas que soltem a mão da gola, a gente deixa quando os alunos já estão fazendo um Randori um pouquinho mais bem feito. Vale a pena até eu comentar, né? Porque eu fiz, acho que 2 lives nesses últimos tempos. E uma a gente comentou de festival. O Marcão, Sensei Marcos Húngaro, comentou sobre o festival, que ele falou assim que é legal o festival, mas ele cansou daquele tipo de festival que dá docinho, porque praticamente é uma competição, a diferença é que vai premiar todo mundo e vai dar ele chamou de kit kari, né, no final, ele brincando, porque isso parece, você mascara, porque na verdade tem a competição. Eu fico pensando no impacto de quem toma o Ippon. Eu fui em 2 festivais ano passado, eu tinha uma criança nova, branca, era sub-9, ele tomou 3 COs baixos da outra criança. Então ele não dava Ippon, mas e o trauma de tomar aquela chapuletada no chão 3 vezes? Até eu brinquei nessa outra live, só para eu fechar, se a arbitragem não podia conversar com os professores e, por exemplo, tentar patronizar preferencialmente a Shiwaza. Eu sei que não é o papel da arbitragem, mas ter uma conversa para, nessa idade, esses golpes, pelo menos esses golpes serem quebrados para minimizar o impacto de quem está tomando o golpe ali, da criança que não tem experiência nenhuma, né? É difícil isso. Então, deixa eu te falar uma coisa assim, ó, hoje, né, esse professor que está ali conversando hoje, a minha forma de pensar, sobre a vida, inclusive, e vamos trazer para o judô. Qualquer um pode criticar. Qualquer um pode fazer, apontar o dedo e falar assim, tá vendo, o festival, cara, como o Marcão falou, como eu falo e continuo falando, o que nós temos que entender, e a maturidade tem que trazer isso pra gente espera passar para os mais novos, para que eles não precisem ficar mais velhos para fazer isso. O que você está fazendo para mudar essa situação? Porque criticar, qualquer um critica. Você critica a arbitragem. Você entrou alguma vez no tatame para arbitrar? Você viu como é difícil? Não. Então não fala nada. Assiste a luta, é um outro esquema. Então, assim, o que nós tomamos de providência em relação a isso? Porque eu apresentei uma crítica para você. Hoje, isso é liderado pelo Serginho, a gente faz o festival em São Caetano, fazemos à noite, 1 hora para cada faixa etária tem uma disposição como se fosse 1 hora. As nossas crianças não lutam. As nossas crianças pequenas não pegam no judogi, não fazem kumikata, porque não está nessa fase de aprendizado. Então aí, cara, eu vou jogar confete mesmo, porque gosto dele, é meu amigo, você fez entrevista com ele. O Serginho dá um show. Ele leva a roupa de monstro, ele veste a princesa, aí os alunos mais antigos, faixas pretas, os maiores, entram e cuidam da criança com carinho. Então, Fábio, é uma constatação. Difícil você ver uma criança, os nossos festivais giram em torno de 400, 500 crianças, evidentemente que é a semana inteira pausado em horários, difícil você ver uma criança sair chorando.
porque caiu ou porque machucou. Você vê a criança falando assim, professor, mas quando que eu vou fazer aquilo que eles estão fazendo lá? Eles estão fazendo golpe, eles estão fazendo ticome. Então, aquela lá é a turma de 9 anos, quando você tiver 9 anos. A gente não pode premeditar as coisas. Então, assim, hoje, né, nessa minha vivência, eu estou criticando, faço uma crítica, mas assim, a gente já tem uma proposta que não é o Wagner, é um conjunto de professores. Evidentemente que eu e o Serginho, como mais antigos ali, a gente vai pondo a mão, mas assim, nós temos uma proposta. Não sei ainda, Fábio, se é a melhor. Na nossa concepção, é a melhor de tudo que a gente já fez. A gente fez festival de técnicas, onde as crianças mostravam os golpes, eram avaliados. A gente descartou isso também. Tem a competição de kata, que a gente vai falar totalmente adaptada, mudamos a faixa etária. Então, assim, quando eu estou criticando o festival, que as pessoas não me queiram mal. Eu realmente não concordo com todo mundo sendo premiado, todo mundo ganhando um brinde, como o Marcão falou, um doce, alguma coisa assim, mas na hora da luta, é Makikomi, é seu Yotoshi, é criança caindo de cabeça, é você avaliando quem ganha e o outro que perde sai, não é isso. E é muito fácil. Eu sou muito adepto que ela tem experiências boas, a experiência boa não é o presente, é todo o contexto, né? Toda a sua a receptividade das pessoas lá, de senseis e outras crianças, a convivência entre elas, acho que isso que ela vai levar de positivo, não só a luta, né? Então, eu acho, você estudou muito mais que eu, você pode até reforçar isso ou não concordar, mas eu acho que não é a precocidade de um movimento técnico, que normalmente a gente vê que leva ao machucado, que vai formar um campeão. Primeiro, o campeão geneticamente já nasce pronto, né? Eu não sei se a gente pegasse, por exemplo, o Michael Jordan, e ao invés de colocar no basquete, colocasse ele em outro esporte, se ele não estourar também. O Zambolt, se você não colocasse em outro esporte, talvez eles né, foram para o esporte melhor. O campeão nasce pronto. Aquele que não tem a condição tem que ralar muito para chegar perto. Eu ralei muito e nunca cheguei perto, porque não tinha essa condição. Mas eu aprendi judô. Então não é você colocando uma criança de 8, 9 anos na base da pancada, se machucando, você fala, não, tem que ir pôr cedo para começar cedo. Tá, ela é campeã paulista com 9 anos, campeã brasileira com 11, com 12, com 14 ela para de fazer judô. Como você falou de estudos com atletas olímpicos brasileiros, quase todos que passaram pela seleção, 70% deles não se destacavam até os 13 anos. Então, assim, menos da metade, 30% só dos atletas que passaram pela seleção e que foram medalhistas olímpicos, tá? Na verdade, estou falando dos medalhistas olímpicos do Brasil, e 70% deles relataram em estudo que foram se destacar em competição após os 13 anos. Isso quer dizer que, antes, os que competiam, que boa parte deles começou por volta dos 7 anos, isso é uma tese de doutorado, tá? Que eu estou falando, do Legal. Marcelo Massa. Eles começaram, em média, com 7 anos, e 70% deles, aproximadamente, eu não lembro esse dado, mas é isso, 2/3 e um pouquinho mais, eles só foram se destacar após os 13 anos. Quer dizer que o que eles têm de diferente inicialmente foi, se eles foram expostos à competição, eles persistiram, porque se eles não ganharam nada, sei lá, 9, 10, 11, 12 anos, eles continuaram. Isso já é um dado bem interessante. A outra eles foram deslanchar depois dos 13, 14 anos. Isso quer dizer que competição antes disso, não é que não possa ter, mas ela não determina nada, né? Ela não determina nada. Então, Fábio, mas olha, o que eu penso que a gente tem tentado aplicar, nós temos que entender que, primeiro, somos professores de educação física, formadores. A gente tem que pensar no ser humano que está com a gente. E não ver ele como um atleta. Olha, ele é gordinho, vai ser um grande peso pesado. Olha, ele é magrinho, vai ser um grande peso ligeiro. O que nós podemos dar hoje, na atual década que nós estamos vivendo hoje, o acervo motor das crianças é precário demais. Então, assim, tem que trabalhar muita base. Quando você fala da base, ainda no começo, não é a preocupação de jogar, de não jogar. Hoje, por exemplo, o que nós temos em São Caetano de material, agradecer aqui a Secretaria de Esportes, é uma coisa maravilhosa, eu nunca tive isso. Eu tenho plinto na aula, eu tenho banco sueco, eu tenho arco, eu tenho bolinha grande, bolinha pequena. Então nós temos que trabalhar nisso. Agora, cabe a gente, como professores, evidentemente formadores, procurar fazer movimentos que trabalhem a habilidade, melhorem o acervo motor e comecem a ir para o encontro da técnica. Agora, Fábio, se essa criança com 12 anos chegar para você e falar assim, professor, então, eu não quero mais fazer judô. Eu estou namorando, minha namorada faz skate, eu vou pro skate e tal.
E aí, você fala, pô, 5 anos, 4 anos fazendo judô comigo, agora que tá pronto. Ué, ele não quer. Ele vai levar o acervo motor para o skate, vai começar a jogar basquete, mas o mais importante do nosso esporte, ele tem que levar todo o trabalho filosófico do judô. Se você fala da base só como joga, como derruba, e não mostra o significado de um comprimento, o que significa a roupa de treinamento, ele realmente não vai levar nada. Agora, se você conseguir passar a filosofia junto com esse trabalho de base, ele vai levar isso para a vida dele. Não importa que ele não chegou na faixa preta, não importa que ele treinou 1 ano ou 2 anos, nós temos que contribuir com a nossa sociedade. Quem está falando isso não é o Wagner. Quem disse isso foi Jigoro Kano. Está nos relatos escritos dele. Naoki Murata, que faleceu recentemente, era o curador do Museu da Kodokan, ele conseguiu registrar várias palestras de Kano Sensei naquele livro Energia Física e Mental, que é maravilhoso. Lá ele fala isso, que contribuição que por intermédio do judô o ser humano vai deixar para o mundo. Enquanto a gente entrar num tatame, Fábio, pensando em como vai fazer para ganhar a competição, como vai fazer o outro tomar Shido, você me desculpe, é por isso a gente estava conversando ontem a respeito disso, por isso que muitas pessoas antigas, isso eu me encaixo já, não tem mais prazer de ver uma competição. Porque você não vê ninguém querendo jogar o outro de pom. Você não vê uma técnica. Você vê o outro prevalecendo a força. Aí passa 4 minutos fazendo o outro tomar Shido. E aí eles estão preocupados em mudar a cor do judogi, porque senão o judô deixa de ser olímpico. O judô pode vir deixar a ser olímpico por causa dessa falta de atratividade. Ninguém vê a busca pelo Ippon, ninguém vê a arte marcial, a essência de jogar, de fazer uma técnica no chão acontecer. Então, assim, nós temos que trabalhar isso na base, incentivar que busque o Ippon a todo momento. Mas no treino eu caí, qual é o problema? Né? Enfim, me alonguei um pouquinho aí, é isso. Não, sim, sei. Antes de falar de kata, até achei umas coisas que eu quero falar também no meio, vamos ver se dá tempo. Você falou uma coisa muito interessante e que eu sempre falei muito nas minhas aulas, até na faculdade, porque o que acontece? Quando você faz basquete, skate, você comentou isso ontem, que o professor de judô, ele não dá só aula como um esporte qualquer, né? O judô tem algo a mais. E aí eu queria acrescentar, que provavelmente eu vou entrar nesse assunto que você falou ontem. O que acontece? Quando a pessoa faz algum esporte fora da arte, entendendo a arte como as danças e a luta, ele tem um professor a cada faixa etária. Ele mudou de idade, mudou o professor dele, igual na escola. Então quando está no basquete, quando está no voleibol, dificilmente o mesmo professor acompanha. Nós, da luta, do judô, temos uma responsabilidade que normalmente aquele menininho pequenininho que passou pela gente fica pelo menos 5 anos com a gente até passar para outro professor. E aí a gente acaba vai muito além desse papel professor-aluno, né? Mesmo com esses alunos mais novos, mesmo ele não ainda chegando à faixa preta com a gente. Tanto é que hoje de manhã eu entrei para me retratar sobre ontem, porque o vídeo não estava no ar. Entrou um aluno meu na época do Pellegrino, e aí eu já chamei para conversar, eles falaram, dei aula 5 anos seguidos para ele, todo o tempo que ele ficou no colégio lá, né, naquela época. Você falou uma coisa agora, deixa eu fazer um parênteses, é legal porque eu me sinto assim batendo papo com você, aí a gente vai acrescentando. Você falou uma coisa interessante, você falou artista, né? Uma vez eu escrevi um artigo falando sobre isso, e eu não estou preocupado em ser polêmico, se as pessoas me criticam, porque na minha idade hoje, se eu me preocupar com isso, eu deixo de servir o judô, né? E eu escrevi assim, judoca ou lutador de judô? Porque eu acho que existe uma diferença muito grande. Quando você falou do artista, judoka é uma palavra em japonês, então ela deve ser escrita com KA no final, não com CA, ela não é uma palavra em português. Esse KA do final, se você pegar o kanji dele sozinho, ele significa casa, ie. Se você anexar no judô, ou em qualquer outra palavra, ele se refere ao artista, ao especialista. Então, judoka é o especialista, aquele que estuda, o artista do judô. Então, eu escrevi no artigo, estou fazendo um parênteses aqui, porque eu acho interessante falar. O judoka também pode ser lutador de judô. Agora, aquele que só luta, muitas vezes não é judoka, ele é só lutador de judô. Essa é uma questão polêmica. Por quê? Eu só luto judô. Eu sei fazer ultimata, mas eu não sei ensinar, eu não sei treinar com o pequeno. Eu vou jogar o pequeno com a mesma força que eu jogo você. Eu entro numa competição é para ganhar. Se eu tiver que falar, eu sei cair, mas eu não sei falar sobre o Kemi, eu não sei... Porque assim, o que interessa para a gente saber o ano de nascimento, quando nasceu o Jigoro Kano, isso traz para a gente a noção da onde
De que momento passava o Japão, de que momento o Jigoro Kano vivia quando aconteceu. O estudar não é saber que o judô foi fundado em 1882. A data não é a data, é você se posicionar nisso. Esse K de judoca nos remete a isso, ao artista, ao que busca a perfeição, que busca o entendimento. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou tomando a liberdade de falar aqui, porque você está me dando a abertura, porque assim, eu não tenho nada contra a competição, Fábio. Nada contra a competição. O Pelé foi o melhor jogador de futebol do mundo, mas ele nunca foi técnico. Talvez ele não tenha se sentido hábil para isso. Então, o atleta que para de competir, ou ainda competindo quer ser professor, ele tem que estudar para isso. O ideal é fazer uma formação, né? Então eu não tenho nada contra. Só que assim, você tem que estudar, porque você acabou de competir, treinava na pancada, faz seleção e tudo mais. O que você vai ensinar para uma criança? Você tem que entender sobre desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil hoje é diferente, cara. Crianças de 6, 7 anos hoje não são igual a crianças de 20 anos atrás com a mesma idade. Existe uma diferença. Então, assim, eu não tenho nada contra. Só que você não pode pendurar o judogi aqui e começar a dar aula. O que você vai levar? Um corte de pegada? Um te come rápido? Então, a minha crítica aqui, ela é abençoada no sentido assim, nós precisamos ter pessoas, como você coloca no teu trabalho, formadores. O formador precisa estudar. E só recebe crítica quem se mostra, como a gente está se mostrando aqui, e faz parte. E como eu falei para você, eu senti falta ontem, hoje eu espero ter o vídeo depois, para ver o que eu falei e falar assim, puxa, isso foi muito legal. Aqui eu falei uma bobagem. Aí eu vou ligar para você e falar, puta, Fabião, falei um negócio lá que não era bem isso. Esse é um processo de evolução, eu acho, né? Sim, sim. Você acha que agora a gente esse negócio a gente deixou para fazer numa outra live só para falar da mudança do perfil da criança, porque se a gente começar nesse assunto a gente não vai parar mais. Imagina. Mas é legal, você falando que 38 anos atrás começou a dar aula. Como eram seus alunos há 38 e agora? Mas deixa esse agora. Pra depois. Vai longe esse papo. Sensei, eu queria entrar no papo do kata. Mas eu vou começar ao contrário, porque a gente vai acabar um pouco naquele papo de ontem. Tem duas coisas para falar. Uma desde 2012, então, São Caetano, por N fatores, você pode contar a história sobre quando o kata virou competitivo e tal, porque ontem acabou contando, porque ele não era, mas desde 2012 existe em São Caetano um trabalho específico de kata que acaba compreendendo desde as pessoas que vão fazer exame para graduação até os competidores de kata. Tá. Minha pergunta vai num outro caminho. Eu vou te pegar agora. Calça curta. Essa aula tem influenciado sua aula da semana diretamente? Puxa, que legal. Ou não, ela ainda está bem separada? Tem sim. Fábio, deixa eu. Grande, né? A resposta aí, precisa resumir um pouco ela. Resumir um pouco ela. Quando a gente começou a fazer o kata, tem uma outra coisa nesse processo evolutivo. Quando o Sensei Marcelo me chamou em 2012 para rearrumar isso, porque não tinha trabalho de base, era só competitivo, e eu já fazia o kata há muito tempo, já estudando de maneira diferenciada, porque eu estudo o kata desde 80, mas não tinha todos esses detalhes, esse refinamento de hoje. A gente cometeu um erro muito grande, porque a gente montou 2 turmas de treinamento de kata, que até hoje vigora, que é de segunda-feira, das 6h30 às 7h30 para os menores, até 12 anos, mais ou menos, e a partir daí para os maiores. E o que aconteceu? Eu estava tentando implantar o kata em São Caetano. Então a turma estava chegando e eu tinha noção de que eu não podia ficar falando de kata. Então, assim, os menores, ainda hoje, né, mais ou menos, joga queimada, faz brincadeira, aí, o passo tem que fazer barulhinho quando você não tatame, e a coisa foi acontecendo. Mas o que aconteceu nesse primeiro momento? A gente perdeu a mão. Eu perdi a mão, porque eu que estava encabeçando esse projeto, hoje já não sou mais eu. Então eu cheguei a ter, Fábio, criança de 6, 7 anos fazendo kata. Isso está errado. Então eu falei, aí começou a dar volume, no outro horário a turma começou a procurar para estudar, realmente para exame, para competição, e quando eu fui ver, eu tinha um grupo, 2013, 2014, com crianças pequenas fazendo. E aí, conversando, refletindo, eu falei, não, aí não funciona, mesmo que você adapte, né? Hoje a gente tem em torno de 10, 11 anos, 10 ainda é muito cedo, mas algum que já está um pouco mais tempo, a gente arrumou isso, então podendo falar dos meus erros, desse movimento de evolução como professor, a gente tem esse espaço. E qual era o meu sonho? Trazer os pais para dentro do tatame. Porque o pai ia lá, no caso da D, que é o nosso centro, das 6h30 às 7h30. E ele ficava na arquibancada, cara, mexendo no celular, batendo papo, porque quando entra na parte técnica é cansativo ficar olhando.
E aí a gente foi estudando uma maneira de trazer os pais para dentro, mas a gente demorou um pouquinho, sabe? A gente nos precipitou. Até que a gente montou a turma de Juno Kata para os pais. Nossa, foi muito engraçado. Os pais não queriam entrar no tatame. Falei, não, mas eu não quero cair, como é que eu vou cair? Pais de mais de 30 anos de idade. E aí hoje a gente tem uma turma funcionando já há mais de 3 anos de Juno Kata. Veja que bacana, Fábio, você que é formador. Eles treinam junto com os filhos. Então eu divido o tatame em 3 partes. Uma parte os pais ficam fazendo Juno Kata. Hoje muitos já têm Judogi. Alguns já entraram no processo de graduação, estudam para isso. E nos outros 2/3 do tatame, as crianças ficam fazendo o estudo do Kata. Adaptado, não carrega no Kataguruma. E eu tenho bastante gente me ajudando. Então eu tenho pais e filhos treinando ao mesmo tempo, katas diferentes. Então eu tenho alguns depoimentos que eu acho que você, que é pesquisador, é interessante. A mãe fala para mim, Wagner, a gente vai para casa no carro conversando sobre a aula. E eu falo para o meu filho, hoje o professor Wagner me deu bronca. E ele fala para a mãe, tá vendo, mãe, você deve ter bagunçado. Hoje eu aprendi tal técnica. Aí o menino fala, mas esse kata eu ainda não faço. Porque o Ju a gente adaptou. O Ju no kata é como se fosse uma ginástica, tem movimentos de apreensão. Então, esse é um processo evolutivo das coisas que eu errei, que eu acho que melhorou bastante, e que tem dado um resultado maravilhoso, Fábio. Porque a gente tem autonomia, o Sensei Barceló dá essa autonomia para a gente, São Caetano. E no segundo horário, às 7h30, é muito legal quando está em período de competição ou em período de exame, às vezes você tem os 5 katas sendo feitos. Então é o Juno Kata, o Katame no Kata e o Nage no Kata, que a turma mais conhece, e o Kime no Kata e o Kodokan Koshin Jutsu, que tem armas. Então é muito legal. É um silêncio no ginásio, a turma olhando, vendo o manuseio da arma, né? E isso, evidentemente, me fez crescer como profissional, porque se você fica 6 meses sem estudar um kata, você fica totalmente perdido na orientação, uma orientação grande, não de base, né? Então isso me faz, cara, estudar o tempo todo. Chega vídeo hoje de mundial para mim, que a gente tem acesso pela própria a internet, né? Pela própria informática de hoje. Então isso fez crescer muito. E aí, aí você perguntou qual a inferência disso no meu trabalho. É isso? Nos outros treinos, nos outros treinos, que não são de kata. Então, o que acontece? Vê o que eu falei no começo lá, da importância do kumikata. E aí, trazendo as crianças para esse trabalho. Hoje já não estão crianças menores, mas fazendo. Eles conseguem desenvolver no Nage no Kata uma coisa importante, que é a lateralidade. O Nage no Kata é o único kata que você trabalha direita e esquerda. E aí você trabalha o kumikata o tempo todo. Com exceção de 2 técnicas que você faz em forma de Ate Miyazaki, que é o seu Enagi e o Kigoshi, eles trabalham em forma de kumikata o tempo todo, e andando corretamente. Então, ali é Tsugiyashi, aquele passo emendado, mas eles começam a ter noção de não juntar o pé, de não passar, de não cruzar, e eles levam isso para o tatame. E levam mesmo, porque a hora que está treinando, alguns conseguem visualizar. E aí você tem que trazer para uma outra realidade. Ó, aqui não é aula de kata, hoje nós estamos falando sobre Nandori. É muito legal. Então você vê um iniciante, um aluno de 12, 13 anos, faixa azul, faixa amarela, falando tecnicamente do judô numa escala alta, que é o nosso objetivo como professor. Você falou de lateralidade, mas ontem eu fiz esse comentário porque o judô ele tem uma situação. A posição em que eu posiciono o oponente e como eu estou me posicionando em relação ao oponente. No kata, isso demanda uma limpeza até maior, mas isso não tem como não ir pro randori. Então isso é muito importante, né, no meu modo de ver do judô. Por isso eu tô falando, vai acabando fazendo uma ponte, segurando o mantendo a sua postura. Então, mas o Shiai, ele veio depois. Se você lê as coisas, né, eu sei que você lê, eu estou dizendo assim, a literatura fala que Kano Sensei deixou para nós que o judô é treinado na forma de randori e na forma de kata. Aquele livro amarelo que você me mostrou, acho que é Brian Watson, se eu não me engano. Eu deixei aqui, até nem mexi de ontem. Ele fala aí, né, que Kano Sensei... Kata randori. Então, eles faziam randori... Kata randori. Então, o Taisho, no caso, o aquecimento. Tem um livro do professor Stanley Virgílio. Stanley Virgílio faleceu há pouco tempo, um dos maiores pesquisadores, acho que o nosso país já teve, foi elogiado inclusive pela cultura, alguns dos japoneses, cultura japonesa, que ele fala uma coisa maravilhosa, que eu nunca tinha ouvido nenhum professor falar e vi no livro dele. Ele fala que o judô é como se fosse uma carruagem, como se fosse um rickshaw, aquele que só tem 2 rodas. Né? Então, no caso, a carruagem é puxada pelo cavalo ou alguém puxando as 2 rodas. Então,
Uma roda é o kata e a outra roda é o randori. Se você tiver só uma roda, a carruagem não anda. Isso é fantástico. Então, assim, as pessoas precisam entender. Hoje, eu até tenho meio esse estigma de kata. Quando eu entro, às vezes a turma está treinando, eu estou até dando risada porque eu brinco. Graças a Deus eu tenho liberdade com os atletas. Eu vou chegando e falo assim, vem cá, você vai ser meu o quê do kata? Eles acham que eu perdi minha identidade. Eu sou um kata ambulante andando. E daí, quando você tem liberdade, você fala para a turma, gente, até 2017 eu tentei competir no Master. Já não dava mais, porque as costas não davam. Eu sou apaixonado por competição. Quando eu falo para você que eu não tenho prazer em sentar para ver a competição, é porque essa competição não me agrada. Mas buscar o Ippon, aquela surpresa daquela técnica, aquele atleta faz o Sotogaru, de repente ele joga de Haraigoshi, quer dizer, tem uma variedade, isso me agrada muito. Então a gente está tentando colocar isso. Agora, Fábio, isso é um ponto. Quem é atleta hoje, por exemplo, quem treina na AD São Caetano, eles treinam 2 vezes por dia, uma média de 5, 6 horas por dia. Esses não podem estudar o kata, eles têm que ser especialistas na competição. Ninguém está falando para o cara abandonar. Ó, nós vamos pegar o atleta da seleção brasileira e treinar para colocar o kata porque vai melhorar o rendimento dele na Olimpíada. Não é isso. O que tem que ser feito, o kata tem que estar jogado nesse trabalho de base. O trabalho de base não é o começo da idade, é quando o atleta está inserido nisso. Tem que ser feito na base. Por exemplo, nós viramos o ano, 5 atletas da equipe do Alves Celeste, que é um trabalho de base que a gente faz, eles foram convidados, foram convocados para começar a treinar no pré-competitivo. Então, desde o ano passado, não foi nesse ano, foi ano passado já, foi de 2018 para 2019. Eles estão treinando no pré-competitivo. Praticamente, eles não estão tendo tempo de vir no treinamento de kata. Isso faz parte, cara. Isso faz parte. Mas até onde eles estiveram comigo ali, eles fizeram o kata, fizeram bem feito, tanto que desenvolveram tão bem o seu judô tecnicamente, que foram convidados a entrar para o pré-competitivo. A expectativa é que esse ano, agora por causa da pandemia brecou, eles entrassem no competitivo. Então eu tenho dados estatísticos para você, para mostrar assim, olha como é que São Caetano está trabalhando hoje. Não é só kata, mas também não é só competição. Ah, mas é só para os maiores. Não, os menores também fazem festival, mas é um outro modelo. Então, quando eu faço a crítica, não é a crítica com o nome do professor, o nome da academia. É a crítica do trabalho que eu participei, coisas que eu fiz de errado. Esse processo evolutivo, sim. E hoje, dentro de um contexto, você consegue modificar o sistema para dentro de uma situação mais favorável no seu entendimento, ou no entendimento da equipe, na verdade, não só no seu, porque é uma equipe, né? Então, eu não sei, talvez seria muita pretensão minha falar isso, Fábio, mas eu acho assim, a gente, a cada ano, nós viramos o ano 2019 para 2020 com uma nova proposta, inclusive em graduação, em idade para começar o treinamento, e a gente estava colocando em prática. A gente tinha o nosso exame de graduação agora no começo do mês de maio, não teve. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Em abril, a gente ia fazer um torneio de kata que ia levar o nome do Serginho, que é uma homenagem que eu acho que demorou para ser feita. E uma coisa bem bacana. Eu acho que a gente tem que homenagear quem está vivo. O Serginho tem muita estrada pela frente, né? Mas eu acho muito triste quando a pessoa morre e aí você dá o nome do torneio para ela, dá nome de rua, nome de praça, né? Então, em São Caetano, a gente está tendo essa oportunidade, sem Barcelona me dar essa oportunidade. Então, a pandemia, ela brecou tudo isso aí. A gente, né, a gente faz as nossas coisas nesses momentos. Mas a gente vem modificando, Fábio. A gente não tem a pretensão de falar que eu estou mudando. A gente tem propostas e a gente senta. O ano passado até a turma brincou comigo, porque era 22, acho, 23 de dezembro, 20 de dezembro, a gente estava numa reunião com os professores, fechando o ano. Eu falei, não, nós vamos fechar o ano, ouvindo o que vocês acham, o que vocês sentem. E aí eu levei material para casa para redigir, a gente redigiu todo um novo conteúdo para 2020. Então, assim, é um processo que a gente busca evolução. Mas olha que interessante, lá em 2012, eu trouxe isso, não sozinho, né, mas trouxe a ideia. Hoje é uma irmandade, cara. Todo mundo opinando, todo mundo fazendo, falando para mim, Sensei, isso aqui não tá legal, não tá funcionando. É um trabalho bem bacana, Fábio. Ô, Sensei, tem uma coisa, ontem quando eu saí daqui, apesar de bravo, a palavra nem é bravo, quando eu não tava conseguindo ficou chateado. Você ficou chateado. Fiquei mesmo. Aí eu fui num armário aqui, porque a gente começou a falar de kata, e eu tenho umas coisas da época do projeto do Pellegrino, quando eu estudava. E o Sensei Bacelar não quis ficar com isso. Ele deixou essa pasta comigo, eu fui devolver, ele falou, não, ela foi com você. Legal. Beleza, ficou. Aí o que eu achei, e aí tem a ver com o kata.
desenhos do CC Bacelar, daquela sequência de kata que eram feitas nos jogos escolares em 1990 em bolinha. Eu não sei se é a mesma sequência de kata adaptado, Não, mas são um kata que ele desenhou para as crianças que eram feitas nos jogos escolares naquela época. Eu achei então, isso. aquilo foi uma tentativa, né, Fábio? Você vê, era um kata, kata é forma, na realidade. Então foi montado um kata justamente para resgatar. O que a gente faz hoje, até para que fique fácil de visualizar, é o kata normal, é o padrão. Então, se você entrar, você vai ver que é o kata. A gente segue a federação. Desculpa dar risada, mas o Rafael é sacana. Você viu o que ele escreveu aí? Não, eu não vi, eu não prestei atenção, cara. Ele falou que a gente está concorrendo com o Caldeirão do Hulk no mesmo horário. Ele não. Aí eu comecei a rir. De maneira alguma. Então, você vê, lá atrás, na época do Sensei Barcelar, foi uma tentativa dessa. Então aí não funciona. Mas hoje, o que a gente está fazendo e não está dando certo, a gente já assimila, Fábio, no mesmo momento, no mesmo mês, na mesma. Porque tem muita gente fazendo, né? Então hoje a gente acompanha a federação, por exemplo, até exame de faixa preta, é só até ultimata. Os nossos fazem até ultimata. Mas assim, todo adaptado. Aquele que não consegue carregar no Kataguruma só faz a forma. E qual o problema disso? Se ele quer, lá na frente ele vai produzir. Mas lá atrás, você lembrou bem, foi é o começo de tudo, né, eu acho. E o Sensei veio resgatar isso agora, né? Me chamou para fazer parte. Como que é nos jogos, vocês sabem como é nos jogos escolares agora? Porque parece que voltou a ser catar os menores, né? Tá falando de São Caetano? É. Então, de São Caetano, há 5 anos a gente colocou o kata nos jogos escolares e difícil, cara, porque os professores, eles criticam, porque eles não têm, não fazem o kata, muitos não têm o judô na escola, e qual é a justificativa que a gente dá? Muitas escolas não têm piscina, não tem pista de atletismo, e os alunos competem na natação, competem no atletismo. Então, assim, como eu falei para você, é um trabalho democrático, nós temos os dias de treino lá, e todo mundo pode treinar, independente de escola, independente de qualquer coisa. A gente mantém esse padrão até a ultimata, a gente tem as categorias de acordo com os jogos escolares, e o que a gente faz é fazer como é feito no Mundial. Não tem distinção de sexo, masculino ou feminino. Não tem a competição de Nagano Kata no masculino e a competição no feminino. Não tem a dupla mista, como tem Campeonato Paulista, por exemplo. Então, assim, nos jogos escolares você pode fazer dupla com uma menina e você pode ser, não é o mais graduado que joga, você opta quem vai ser o tori, quem vai ser o quê. Isso tem dado um retorno bem bacana, cara, porque eles têm aumentado o número de duplas e a gente criou... dentro de São Caetano, um quadro de recorde, já muito antigo isso, o Ippon mais rápido. O Ippon do judô é diferente do Ippon do atletismo. O recorde do judô é diferente do recorde do atletismo. Por exemplo, eu fiz 100 metros em 11 segundos, alguém fez em 10, aí passa esse tempo. O Ippon, a gente fez uma estatística, você não consegue dar o Ippon em 1 segundo, no máximo é 2, até falar Hajime e pegar no judogi. Então, por exemplo, se eu tenho 2 segundos e você também fez 2 segundos, você não bate o meu recorde. Então, meu nome fica e o seu também. E isso fica eternizado. E a gente trouxe esse recorde também para a competição de kata em termos de pontuação. Então, sei lá, vou dar um exemplo para você. Ano passado, a categoria A dupla campeã foi o Wagner e o Fábio com 340 pontos. Esse ano, na categoria A, foi o João e o Antônio com 342, então quebra o recorde. Vai não só para ganhar, para buscar a perfeição. Isso é uma tentativa que também nos levou a muitas críticas, né? Mas que está dando resultado, Fábio, porque eles estão sendo estimulados pela competição. Você até perguntou lá atrás, eu estou tomando um pouco, falando um pouco. A competição de kata, ela nasceu internacionalmente em 2000, no Brasil já tinha. Quando o judô o Japão montou aquele projeto Renascença do Judô, o Brasil foi um dos primeiros países a receber a visita, se eu não me engano, o neto de Jigoro Kano estava vivo ainda, ele veio para o Brasil apresentar o projeto Renascença do Judô, o Japão tentando resgatar as origens do verdadeiro judô, e uma das coisas marcantes, assim, dentre outras, foi a implantação da competição internacional de kata, que não tinha. E aí, eu tenho que falar de acordo com a realidade. O kata não nasceu para ser competição, como o judô também não nasceu. Então, alguns professores criticaram, e existe uma crítica em relação a isso, mas assim, é inegável que após a instituição da competição do kata internacional, o kata cresceu demais, cara, demais. Você vai para o Mundial, são muitos países, muitas duplas participando, e aí você vai abrindo o leque. Nós vamos fazendo as nossas competições
adaptadas, e isso fez com que crescesse muito também o catar em São Caetano, né? É uma realidade, é um contexto, a gente tem que estar sempre atualizado, e como eu falei para você, criticar qualquer um critica. Não, mas essas ações diferentes, por exemplo, essa ação diferente fez com que as pessoas as pessoas vão se mexer na linha, né? Pelo menos, por exemplo, as escolas particulares, eu mesmo, São Caetano... Pode falar. Eu ia falar com a Luz, o São Caetano, por exemplo, vocês oferecem gratuitamente toda segunda-feira, treino à noite, sem distinção de quem virá treinar. Então, existe a possibilidade de todos treinarem, né? Deu uma travadinha aí. Já volta. Tem andar porque ficou escuro aqui, acho que piorou. Pronto. Fala, Fabião, repete que eu não escutei. Não, então, ao mesmo tempo que as pessoas, de alguma forma, criticam, o São Caetano te traz a possibilidade do treino gratuitamente para quem quiser aparecer. Então, existe uma maneira da pessoa treinar, mesmo que não seja na escola, né? Isso é legal, isso é legal. Então, é que num primeiro momento, Fábio, como eu falei para você, se você olhar e fizer a busca aí, são 8 anos de trabalho, é um trabalho novo. Então, no primeiro momento, causa um pouco de estranheza. Você tem pai que nunca treinou judô fazendo judo no kata, você tem criança fazendo nage no kata. Então, assim, nós temos que entender as críticas, e as críticas ajudam a gente a crescer, só que assim, você não pode criticar dentro da sala da tua casa, vai conhecer o trabalho. Ou, eu falo mais, a gente conversou a respeito disso ontem, o fato de a gente fazer esse trabalho, disso estar sendo feito mundialmente, não quer dizer que melhorou a prática do kata como a gente acha que deveria ser, como eu falei para você, dando a mesma importância um ao outro. A gente sente que isso acontece muito perto de competição e perto de exame de graduação. Perto de exame de graduação, um mês antes o tatame fica lotado. E eu não vou criticar. Eu vou pegar as pessoas que estão chegando, falar com o romantismo que eu lido do judô, que eu lido com o kata, e aproveitar aquela situação. E o que tem acontecido, Fábio? Muitos depois que pegam a faixa preta, muitos é um percentual pequeno perto do que nós temos, mas 1, 2, 3, acabam me procurando depois de faixa preta para começar já a falar de outros katas. Mas eles procuram porque tem acesso. Tem o dia, tem o local, né? E nós temos que fazer a nossa parte, a gente faz principalmente em termos de ABC, mas quando a gente queria estudar kata, a gente tinha que ter até água branca para estudar, e não era qualquer um que podia ir lá no CAT, ônibus, trem, era muito complicado, né? Então essa é uma tentativa, eu acho que está dando certo, cara. Estamos graduando muita gente competindo, né? É isso. O sensei atua no kata de segunda-feira. E, agora ficou uma luz boa. Aí tá uma luz boa. Eu tô andando aí, não sei se melhorou. Gente velha é um problema, a gente vai tentando achar o melhor foco. Agora ficou bom. Aí ficou ótimo. Ficou legal, bom, legal. De segunda-feira na de São Caetano, eu te interrompi ou não? Era isso que você tinha perguntado? Não, e nos outros dias o sensei tá no AD ou tá em outros polos? Você falou do Alvo Celeste. Então, no Alvo Celeste tem 2 dias, quarta e sexta, que eu fico o dia todo. Eu tenho turma de manhã, de tarde e no finzinho da tarde, começo da noite. Segunda, terça e quinta, eu fico todas as noites na D. Então, de terça e quinta eu tenho aquele trabalho que você vê dessa formação também, né? O primeiro horário é dos pequenos, o segundo horário é dos maiores. E nesse horário a gente tem adulto, tem faixa preta treinando, que não é o treinamento do alto rendimento. Então, por exemplo, eu sou faixa preta, eu quero voltar a treinar, eu sou faixa verde, quero ir para roxa, sou adulto. É esse horário que a gente tem lá de terça e quinta, das 7h30 às 9h15, 9h30, né, à noite. O pessoal quer treinar, mas do alto rendimento é legal. Isso, Para todo mais eclético nesse. Porque então, o alto rendimento é outra coisa, né? Esse trabalho, Fábio, é muito interessante, porque eu já tinha vivido isso, mas agora a gente está vivendo num outro molde, né? Por causa disso do kata, por causa dessa formação que a gente está fazendo, alguns pais me procuram e falam, Wagner, mas se eu quiser treinar, eu falo, qual o problema? Você treina. Mas eu tenho 40 anos de idade, então aí a gente
com a experiência que a gente tem, você não vai deixar uma pessoa de 40 anos iniciante sair na pancada no Randori. Você tem muitos pais e alunos treinando hoje. Não é só a parte de Ju no Kata. Alguns, por causa do Ju, acabaram vindo para o treino de terça e quinta para fazer Randori. Estão se graduando e podem perfeitamente acabar até chegando numa faixa preta. E a gente, né, com a mão, não deixa treinar muito pesado. Dia seguinte tem que trabalhar. Às vezes não tem a vivência de nenhum tipo de esporte. Mas isso tudo, Fábio, que é legal que você está permitindo a gente falar, é um apanhado. O judô tem crescido em São Caetano por isso. Nós temos que ter os atletas de alto rendimento, porque eles são o espelho. Nós temos em São Caetano o pessoal de seleção, o pessoal de... né? Mas nós temos que trabalhar a base também. Hoje está acontecendo, eu acho que bem legal aí de ponta a ponta. Ao meu ver, o fruto do que está acontecendo agora é daqui 10, 15 anos. Não tem como, é assim. Funciona, mas só o trabalho nas escolas agora de maneira massificada, tá? Eu acho que isso vai dar bastante fruto, seja de rendimento, seja de histórias boas e de bons cidadãos criados lá dentro, né? Dos tatames de São Caetano, né? É isso mesmo. Pô, Cecília, muita gente, agora, como estamos no final, eu acho que deve faltar uns 5, 6 minutos, porque hoje eu acabei não cronometrando exatamente a hora que eu entrei. Eu tenho uma estimativa. Tá. Mas tem gente que falou que era seu aluno, eu não lembro o nome, de 35 anos atrás. Aí, então, quer dizer, tem gente que tá te vendo aí das primeiras turmas. Das primeiras turmas. Eu comecei... é isso? Então, eu comecei a dar aula em 81. Eu comecei a fazer faculdade em fevereiro e março eu já estava dando aula, não era faixa preta ainda. 35 anos atrás, 85, a gente já fazia esse trabalho pela prefeitura, lá no antigo Palácio dos Esportes, ali na Heloísa Pamplona, e já fazia esse trabalho na GM, né? Não há problema nenhum aí de vocês descobrirem a minha idade. Estou velhinho mesmo, mas é os frutos que a gente colhe aí. Hoje eu falo que ainda eu estou num divisor de águas, porque eu tenho alguns alunos que trouxeram os filhos para treinar comigo. Eu ainda não tenho neto de aluno treinando comigo. Então, quando eu tiver neto de aluno treinando comigo, é porque já está chegando a curva ali. Né? Mas eu falo brincando, isso é um prazer, porque principalmente os primeiros alunos, eu era mais rígido lá atrás, e se eles colocam os filhos para treinar com a gente, você imagina que presente que isso é para... Bate no coração da gente. Estão comentando o Alfredo da primeira turma, o Alfredo, o Marcão, são as primeiras turmas, né? O Alfredo, o Riga, o Ciurilli, uma turma boa, as primeiras faixas pretas que a gente formou lá atrás, né? Começo da década de 80. Nossa, eu comecei no início de 90. Você falou uma coisa que, antes de fechar, que eu queria destacar, você falou, pô, fui duro, ou sou duro, eu sou assim, e eu me pego nisso, mesmo na educação do meu filho, eu não sei ser diferente. Eu não sei ser... não que eu seja malvado, mas ser reto na maneira de ser, na maneira de tratar algumas coisas, eu não consigo ser diferente. Isso tanto é na minha aula, como é em casa. Eu sou desse jeito e isso não tem como, né? E você comentou isso ontem, você vai amadurecendo algumas coisas com o tempo, mas é nosso jeito de ser, né? Então, eu vou falar uma coisa que agora eu falo meio sem pensar, eu falo transparente, né? Por que tem aquele cachorro que morde uma pessoa e quando a outra chega perto, o cachorro se rola no chão e beija o pé da pessoa? O que é ser duro, Fábio? O que é ser rígido? Né? O que você consegue, como ser humano, dentro da tua base valorativa, tirar das pessoas? Porque tem aluno comigo que chega contando piada, brincando, e tem outro que eu tenho que falar assim, ô meu, pô, vê onde você tá numa aula de judô, para com isso, com a voz alta. Então esse fala assim, o professor brigou comigo e tal. E o outro fala assim, mãe, o professor contou a piada, mó sem graça a piada e tal. Por que esse relacionamento? Por que isso? Então o que eu acho que a gente tem que entender, e hoje nós estamos muito em baixa isso, os valores estão se perdendo. Então os valores se perdem, a gente não consegue mensurar o quanto a gente consegue usar isso ou não, e a gente passa a julgar o outro, a julgar o professor judô, a julgar o diretor da escola. Então quando eu falo ser duro, é porque eu sou duro primeiro comigo, Fábio. Eu não posso ser desmanzelado, eu não posso vir aqui para a tua live sem fazer a barba, tá arrumado de qualquer jeito, eu não posso ir para o tatame dar aula sem tomar banho. Eu sou duro comigo. Porque o maior ensinamento que fica para o aluno não são as palavras. O primeiro ensinamento é o teu exemplo. Eu não posso cobrar o horário e chegar atrasado. Então, quando a gente fala de ser duro, eu sou duro comigo. De vez em quando eu preciso relaxar comigo.
E aí eu acho que a gente tenta, num processo de evolução, que a gente falou de aulas, um processo de evolução de pessoa também, né? Tenho certeza que você é um pai maravilhoso. Deixa eu jogar confete em você. É duro nada. Não, o amor prevalece. não, é meu jeito de ser. É o que eu tô falando. Você falava antes, e é a mesma coisa, assim. Eu sou brincalhão, bagunço, mas eu não tem jeito. Tem algumas coisas que não tem como. E até a se adaptar a essa nova geração é bem complexo. Principalmente para quem dá aula há mais de 20 anos. Que eu acho que esse é um tema mesmo para uma... Como eu falei, um tema para uma próxima live. Eu queria falar muito, já está convidado novamente, que você sempre vai falar essa mudança da nossa maneira de lidar com os alunos. Em algum momento vamos fazer. Então, mas deixa eu só fazer um adendo, aproveitando o fizinho da live. Eu acho assim, é uma outra crítica. Eu falei do momento, é um momento difícil, perda de valores e tal, mas e onde a gente se encontra nisso? Então eu acho que isso, para mim particularmente, a gente pode conversar depois por causa de tempo, isso está me trazendo um crescimento muito grande, Fábio. A técnica vai ficar no canto aqui, hoje eu não vou falar de técnica, os alunos estão precisando de palavras, eles estão precisando de maior acervo motor, então é aprendizado para a gente. É uma tristeza a gente ver na realidade, porque a habilidade motora, um corpo melhor educado motoramente, ele rende mais para tudo, mas nós temos que se adaptar, não adianta eu sentar e ficar criticando, ou falando mal do aluno, do trabalho, da família, então é um processo evolutivo, né? Quer mais um adendo? Você falou de experimento. As crianças que têm menos acervo motor, elas têm 50% a possibilidade a mais de ser sedentária enquanto adulto. Pois é. Então, isso não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde e o pessoal que fala sobre desenvolvimento motor. Então, proporcionar habilidades para que as crianças, quando adultas, tenham competência para desenvolver, mesmo que recreativamente, isso vai trazer um benefício para ela, porque ela aumenta a possibilidade de ela não ser sedentária. Por exemplo, eu sei que, não sei hoje, mas fora o judô, eu sei que você corre, por exemplo, porque você gosta de correr. Eu gosto de correr. Atividade física. Então, ou seja, a situação de ser coordenado e acaba fazendo com que você crie gosto de atividades físicas, que é bom para a saúde, consequentemente, né? Então, aí um parênteses também para depois, mais para frente. Mas eu acho que nós temos que entender que eu não gosto do termo instrutor de judô. Eu sou profissional da área. Então, assim, agora menos, mas as pessoas às vezes me viam treinando, correndo na rua ou fazendo ticome e falavam assim, e aí, sensei, você está se preparando para a competição? Eu falo, não. A minha obrigação é estar bem fisicamente. Como é que eu vou estar dando aula, Fábio, e não tem gás, não consigo fazer? Agora, evidentemente, a idade vai chegando, algumas dores, algumas coisas eu não consigo mais fazer, mas o profissional da área seja qual ela for de esportiva, ele tem que treinar para estar bem. Para estar bem fisicamente. Inclusive, isso aparece como um exemplo para os futuros professores, para os alunos. Acho que essa é a nossa obrigação. Esse é um contexto, como eu falei para você, a apresentação do profissional não é só a apresentação da roupa que você está, o judogi arrumar direitinho, não. É cuidar do seu corpo. Não adianta você falar de um jeito e agir de outro. Isso é um tema bem legal aí, você que é da área acadêmica deve ter muitos trabalhos aí em cima disso, de ler, de fazer, uma coisa bem legal isso, o professor a gente tem que passar essa imagem, né? Não de super-homem, sabe? Mas de que a gente cuida da saúde, senão você fala para o aluno fazer e você não faz, não adianta, né? Existe um mínimo aí que... você falou lá atrás, antigamente, talvez na época dos meus avós, dos seus pais, o pai não necessariamente era o exemplo, ele fumava e falava, você não pode fumar, sei lá. Hoje, uma coisa que eu aprendi que é fato, hoje isso não funciona. Você tem que ser o exemplo e a partir disso que a coisa começa a funcionar, não tem como. A gente como professor, eu penso assim, primeiro isso. E aí é muito importante você aprender a falar, se comunicar, porque você precisa dar o recado curto, ensinar, falar sobre conceitos de higiene, conceitos de vida, mas você tem que saber se posicionar, né? Eu não tenho dúvida disso. Sensei, antes que bata os 30 segundos, eu queria agradecer, mas muito mesmo, porque não foi só... Foram 2 lives, essa live de emergência para ficar registrado. Para registrar o momento. E mesmo assim foi muito boa, a gente acabou abordando outras coisas, já meio refinando, porque
é legal, ontem a gente pensou em várias coisas e hoje esses elementos já vieram, de certa forma, construídos, né, para a live. Sim, vieram construídos. E eu, assim, tô muito, muito satisfeito, feliz pela sua disponibilidade, por estar junto comigo mesmo aí. Agradecer muito, muito mesmo. Obrigado mesmo. Terão outras ao vivo, que também é importante, precisa voltar esse ao vivo novo, se Deus quiser, logo, logo, para a gente se encontrar, Sensei. Fábio, eu queria te agradecer, quero te agradecer, e você me conhece, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou transparente. Isso que vocês fazem, primeiro é uma lisonja para mim, um privilégio, né? Vocês tiram a gente não da zona de conforto, eu não acho que eu estou numa zona de conforto, porque a gente estuda sempre, mas tira a gente de uma rotina. Quando você falou, Wagner, a gente vai falar do tema assim, eu fui procurar algumas coisas, caso você me perguntasse, palavras em japonês. Então você sai da sua rotina, você vai estudar de uma maneira diferente. É muito gostoso, realmente. É complicado, a gente fica nervoso quando começa assim, depois vira um bate-papo, né? Mas não estou jogando confete, não. Parabéns pelo teu trabalho. Espero que você, continue fazendo com outros profissionais. Isso faz a gente crescer. Obrigado de coração, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, Sensei. Olha, agora vai estar que eu fiz um backup no computador. Legal. Se o Instagram der pau, meu computador não vai dar pau. Depois você manda para mim ver as coisas boas e as bobagens que eu falei também. Tá bom. Muito obrigado, boa noite. Pessoal que estava aí, boa noite. Obrigado. Tá aí. Estará no YouTube disponível, vou mandar o link pro Sensei e para as pessoas no Facebook e distribuo depois. Legal, obrigado, Fabião. Fica com Deus. Muito, muito obrigado mesmo. Fica com Deus também. Tchau, tchau, Valeu, Sensei. até mais. Tchau. Tchau.